Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje a gente vai então para a última correção das avaliações, pois hoje vai ter a nossa última avaliação de História e Educação em Direitos Humanos, tá certo? Vamos lá então iniciar a nossa correção. A primeira questão está perguntando qual foi o continente onde surgiram os primeiros grupos humanos. A gente sabe então que foi na África, que foi a partir então da África que disseminou toda a população que atualmente pertence a todos os continentes. Aí, na segunda questão, pergunta de onde partiram então esses grupos humanos. Eles vieram então ou pelo Estreito de Berim ou atravessando a Polinésia. Tem uma parte do livro de história que ele mostra exatamente todos os possíveis deslocamentos, pois eles partiram então da África, foram para a Europa, então se espalharam pela Europa, e para chegar então até a América do Sul, ou eles vieram atravessando a Europa, ou então vieram pelo Estreito, atravessando a Polinésia, né, para chegar então através dos mares até a América do Sul, certo? Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, a gente tem aqui nessa imagem uma retratação basicamente do período em que os grupos humanos eles passaram então ao sedentarismo, ou seja, passaram então a ficar em um determinado lugar, a cultuar então plantas, animais, pois então eles formaram comunidades e essa comunidade então vivia em um determinado lugar. Antigamente, como a gente viu, a população era mais de nômades, né? Eles ficavam em um determinado lugar, exploravam aquela região, quando não tinha mais nada para explorar, eles iam para outro lugar. Então, isso se chamava de nomadismo, né? Que é o fato de eles se deslocarem constantemente de uma determinada região para outra. E nesse período aqui, o sedentarismo fez com que eles ficassem, então, em uma determinada região. Isso, então, se deve ao quê? À questão da tecnologia. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, ele com algum tipo de objeto na mão, né, pontiagudo, que com certeza ele deve estar utilizando para alguma plantação. Então, com a inserção da tecnologia, desses novos artefatos que contribuíam, então, para eles plantarem, colherem, para eles, então, criar animais para também se alimentar, aqui possivelmente, né, algum tipo de animal, então, que eles utilizavam para se alimentar. Aqui a gente vê também outros animais. Então, isso se deve ao sedentarismo e à inserção de novas tecnologias que facilitavam com que eles, então, se tornassem sedentários, se tornassem, então, pessoas que ficavam em uma determinada região ao invés de se deslocar a cada período. Então, com o domínio tecnológico, a sedentarização dos seres humanos levaram à domesticação de plantas e animais. Né? Até hoje, nós, seres humanos, de certa forma, somos sedentários, porque a gente não costuma se deslocar, né? A gente fica em uma determinada região, a gente se alimenta de uma determinada localidade, a gente não tem mais esse costume de ficar se deslocando. A gente é uma população, nessa perspectiva aí, sedentária, a gente não é mais nômade, né? Vamos lá, aqui é para a gente marcar se é verdadeiro ou falso. Após, então, esse período do sedentarismo, então, que a população, então, começou com a entrada da tecnologia, começou, então, a domesticar plantas e animais. O que essa população que plantava, então, e também que criava animais, o que começou a fazer? Além de plantar para sua própria subsistência, em uma determinada ocasião, começou o que? A sobrar. Olha, eu tenho uma plantação de feijão, planto uma quantidade de feijão e esse feijão está sobrando. O que é que eu vou fazer com essa sobra? Ah, eu vou ali em Pedro, que tem uma plantação de arroz. Vou trocar o resto do meu feijão por uma quantidade, então, de arroz de Pedro, já que ele também está produzindo uma quantidade e está sobrando. Então, as trocas comerciais era exatamente isso, era eu trocar o que sobrou da minha plantação, ou também, por exemplo, no caso de quem criava animais. Eu tenho uma quantidade de gado e eu vou abater um gado e vai sobrar carne.
Então, a carne vai conseguir sustentar toda a minha família, mas ainda assim vai sobrar. Toda a minha comunidade, né? Mas ainda assim vai sobrar. Vou pegar esse resto de carne que vai sobrar e vou trocar por alguma outra coisa, por um sapato de couro, por exemplo, né? Uma determinada pessoa trabalhava então com couro. Então, a troca comercial é exatamente isso. Eu pego o que sobra do que eu produzo e troco por algo que é do meu interesse, tá certo? Então, as trocas comerciais, elas existiram e sim, ocorriam com as sobras da mercadoria e a intenção deles era justamente trocar a mercadoria, não era, nesse momento não tinha ainda uma intenção, uma proporção de venda. A venda vai vir um pouco depois, que a gente vai estudar na próxima unidade. Aí, falando um pouquinho de tudo que a gente viu sobre trabalho infantil, sobre todos os tipos de abuso, o que é que a gente, então, deve fazer se a gente fica sabendo que alguma criança ela está sofrendo algum tipo de abuso ou tendo um trabalho que não é adequado para aquela idade? A gente já sabe, a gente liga para o 180, ou vocês procuram uma pessoa adulta, de confiança, que vocês possam conversar, que vocês possam compartilhar, que vocês sabem que irão ajudar, tá certo? No resgate, então, dessa criança. Então é isso, deixo um beijo para vocês, boa sorte a todos, até mais.